Durante a antiguidade, a moda era mais uma questão de status social do que de estilo pessoal. A roupa era usada para mostrar riqueza e poder, e as cores e tecidos eram escolhidos com esse propósito. O estilo das roupas mudou muito pouco na Palestina durante o período bíblico. A principal diferença era entre a roupa dos pobres e a dos ricos. Os pobres tinham apenas a roupa do corpo, já os ricos tinham uma variedade de roupas para todas as ocasiões e estações. Hoje vamos aprender sobre o estilo e a moda dos hebreus no período bíblico. Se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se arrume na poltrona, porque você acabou de entrar no Bíblia Verso. Vamos começar falando da túnica, que era a peça essencial, sendo feita de 2 pedaços de material, costurado de forma que a costura ficasse horizontal, à altura da cintura. A túnica era como um saco em muitos aspectos. Havia uma abertura em V para a cabeça, e cortes feitos nas 2 laterais para os braços. A túnica era geralmente vendida sem a abertura em V, para provar que era realmente nova. O material podia ser lã, linho ou até algodão, segundo as posses do usuário. As túnicas feitas de pano de saco ou pelo de cabra eram muito desconfortáveis por causarem irritação na pele. Só eram então usadas em épocas de luto ou arrependimento. As túnicas masculinas eram quase sempre curtas e coloridas. As das mulheres chegavam aos tornozelos e eram azuis, com bordados no decote em V, o que em alguns casos indicava a aldeia ou região do usuário. A túnica era presa à cintura por um cinto de couro ou tecido áspero. O cinto tinha às vezes uma abertura, para colocar um bolso onde guardar dinheiro ou outros pertences pessoais. O cinto era também útil para enfiar armas ou ferramentas. Quando os homens precisavam de liberdade para trabalhar ou correr, levantavam a barra da túnica e a prendiam no cinto, tendo assim maior liberdade de movimento. Isso era chamado de cingir os lombos. As mulheres também levantavam a barra da túnica, no caso delas, para levarem coisas de um lugar para outro. Não eram usadas roupas de dormir no fim do dia. O cinto era afrouxado e a pessoa deitava-se com a sua túnica. Quando o indivíduo era suficientemente rico para comprar, ou quando o frio exigia, um manto ou capa, era usado por sobre a túnica. Os mantos eram feitos de 2 formas. No campo, onde o calor era determinante, eles enrolavam material pesado de lã ao redor do corpo, costurando na altura dos ombros e abrindo fendas para a passagem dos braços. O manto era a única forma de proteção para muitos, portanto, mesmo que recebido como penhor de um empréstimo, ele tinha de ser devolvido ao dono antes do anoitecer para que pudesse se agasalhar na friagem da noite. O outro tipo de manto era como um vestido frouxo com mangas largas. Quando feito de seda era um traje de gala, e o indivíduo rico jamais sairia de casa sem ele. Os fariseus usavam franjas azuis na orla de seus mantos, a fim de que outros vissem que eles guardavam a lei registrada em Números capítulo 15. Em vista de essa prática tender ao exibicionismo, ela foi condenada por Jesus. A mulher que sofria de hemorragia quis provavelmente tocar essa extremidade do manto de Jesus. Os pobres quase sempre andavam descalços, mas outros usavam sandálias simples. A sola era feita de um pedaço de couro de vaca cortado na forma do pé. Ela era ligada ao pé por uma tira comprida que passava através da sola, entre o dedo maior e o segundo dedo do pé, e era amarrada ao redor do tornozelo. Chinelos eram também usados. E sobre os chapéus, como o sol era tão quente, era necessário proteger a cabeça, a nuca e os olhos com acessórios. A maioria dos homens parece ter usado uma cobertura no alto da cabeça, que consistia em um pedaço de material dobrado em forma de tira com um dos lados virado para cima, de modo a dar uma aparência de turbante. As mulheres usavam um quadrado de material dobrado para proteger os olhos e que caía sobre o pescoço e ombros, como proteção completa contra o sol, o qual era mantido no lugar por um cordão trançado. Um véu transparente era usado algumas vezes sobre a cabeça para que a mulher não mostrasse o rosto em público. Só o marido podia ver a face da esposa. Nos tempos do Antigo Testamento, os homens judeus tinham cabelos compridos.
Alguns trançavam os cabelos e outros aparavam, embora a lei exigisse que o cabelo nos lados da cabeça não fosse cortado. Uma lei de costume que os judeus ortodoxos ainda observam. A maioria dos homens usava barba, ao contrário dos egípcios que se barbeavam. No entanto, nos tempos do Novo Testamento, se usava o cabelo curto e muitos homens não usavam barba. As mulheres retorciam, trançavam ou cacheavam os cabelos e os mantinham presos com pentes de marfim. A instrução de Paulo para que as mulheres cobrissem suas cabeças ocorreu numa época em que se esperava que as mulheres cobrissem os cabelos em público, pois o cabelo era visto como algo sexualmente provocativo. Esse desejo de se livrar das normas culturais em busca de liberdade era algo inaceitável para os cristãos, disse Paulo. Na verdade, bem poucos podiam adquirir roupas devido ao seu alto preço. Os pobres só tinham uma muda de roupa. Portanto, era comum trocar uma pessoa por um par de sapatos, e foi praticamente revolucionário dizer ao povo que desse as túnicas de reserva como fez João Batista. As roupas tinham tamanha importância que rasgar em pedaços era um sinal de intenso sofrimento ou luto. E você, o que achou da moda no período bíblico? Conseguiria viver sem todas as variedades de vestuário que temos hoje? Se gostou do nosso vídeo, nos ajude curtindo, se inscrevendo e compartilhando, para que o nosso pequeno canal possa crescer um dia. Fiquem com Deus e até a próxima!